Uma outra questão que cumpre nos analisar diz respeito ao local de oitiva da testemunha, né? Ou melhor, uma hipótese de oitiva da testemunha fora da sede do juízo, né? Isso tem assento lá no 449, tá? A regra é que a testemunha preste o seu depoimento perante o juízo da causa, na sede do juízo, né? Existem exceções, como a gente vai analisar de agora em diante, né? Uma delas é a do artigo 449 do CPC, que diz assim, o 449: salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo, tá? Então nós vamos analisar as hipóteses em que elas não seriam ouvidas na sede do juízo, como por exemplo as do 454, que falam da oitiva das testemunhas na sua residência ou no local onde exerce sua função. Então são aquelas pessoas que em razão do cargo que ocupam pode prestar o seu depoimento fora da sede do juízo. E nós encontramos também no 453, né, as testemunhas que são ouvidas em depoimento por meio de prova antecipada, então pode serem ouvidas perante o juízo do domicílio do réu ou no local onde a prova será produzida, e esse juízo pode ser distinto do juízo onde o processo está correndo, né? Bem como aquelas testemunhas ouvidas por carta, né? Como por exemplo por carta precatória, em que ela será ouvida junto ao juízo de precado. Então nós vamos falar dessas hipóteses quando analisarmos o 453 e o 454, né? Por enquanto a análise se prende aqui a uma outra hipótese excepcional que é contemplada no 449, tá? Então, salvo disposição em contrário, as testemunhas serão ouvidas na sede do juízo aonde corre o processo, tá? Diz o parágrafo único: quando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar o seu depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e local para inquiri-la, tá? Então menciona aqui o local do depoimento, né, que cabe às testemunhas, mas também à parte, quando ela for prestar um depoimento pessoal. Se a parte ou a testemunha, né, ela estiver impossibilitada de comparecer à sede do juízo por conta de uma enfermidade ou por conta de algum outro motivo relevante, né, porém ela não está impossibilitada de prestar o seu depoimento, o juiz então vai designar, conforme as circunstâncias, conforme a impossibilidade, né, ele vai designar um dia, hora e lugar para que a testemunha seja inquirida, tá? Uma hipótese, uma regra, né, que flexibiliza aí essa hipótese de oitiva das testemunhas na sede do juízo, né? Isso aconteceu em uma oportunidade comigo, né, em que trabalhávamos num processo de interdição de uma senhora que tinha também, como que chama, gente? Obesidade mórbida, né? E que tinha uma grande dificuldade de locomoção, de entrar num carro, sair de um carro, né? Então nós fizemos um requerimento para que ela fosse ouvida, então na chamada audiência de impressão pessoal, no seu próprio domicílio, né? Dada a dificuldade toda de tirar ela, transportar ela, né, até a sede do juízo para onde ela poderia ser ouvida, tá? Então o juiz, ele deferiu o pedido, designou um dia, hora e local, intimou o Ministério Público, né, convidando ele também, porque nesses processos de interdição o Ministério Público atua, né, como fiscal da lei, e no dia, hora e local todos nós comparecemos à residência dessa senhora, no qual foram-lhe feitas algumas perguntas, né, para fins de interdição dela e curatela, né? Então foi uma oportunidade que nós trabalhamos num processo em que a oitiva foi ser da parte, no caso, não era testemunha, ela era parte interessada no processo, né? A oitiva da parte se deu fora da sede do juízo, conforme autoriza o parágrafo único do 449 do CPC, ok? Outro dispositivo que cumpre nos analisar é o 447 do Código, né? Que fala de quem não pode ser testemunha, né? Aqueles que são incapazes, os que estão impedidos e os que são considerados suspeitos de testemunhar,
né? O parágrafo 1º do 447, ele elenca os incapazes de testemunhar, né? Aqueles que não têm capacidade de prestar depoimento na qualidade de testemunhas. O parágrafo 2º do 447, ele fala daqueles que são impedidos de testemunhar. E o parágrafo 3º, ele elenca aqueles que são considerados suspeitos de testemunhar no processo, tá? Diz o 447: podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, as impedidas ou suspeitas, tá? Parágrafo 1º, são incapazes, inciso 1, o interdito por enfermidade ou deficiência intelectual, ou seja, as pessoas que são interditadas, né, por alguma enfermidade ou por alguma deficiência intelectual, tá? Então essas pessoas, em razão da enfermidade, em razão da falta de intelecto completa, né, completo discernimento intelectual, por conta de uma deficiência, esses são considerados incapazes de prestar depoimento no processo, tá? Depois, inciso 2 do parágrafo 1º, também são incapazes o que? Acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as suas percepções, tá? Então, trata de mais uma hipótese daquele que tem uma enfermidade, um retardamento mental, né? Ou tinha essa enfermidade e retardamento mental no tempo em que os fatos ocorreram, né? E da mesma forma, ou ele teve depois da ocorrência dos fatos, tá? No sentido de que ao tempo do seu depoimento ele não está mais habilitado em razão dessa enfermidade ou dessa debilidade mental, né? Ele não está mais habilitado a transmitir as suas percepções, o seu entendimento a respeito daquilo que está lhe sendo perguntado, tá? Então, mais uma hipótese de que a pessoa era capaz, mas ela se torna incapaz em razão da enfermidade ou do retardamento mental, né, que ocorre ali ao tempo dos fatos e a torna impossível, não lhe permite discernir, então, aqueles fatos ocorridos, ou ela tem uma enfermidade ou um retardamento posteriormente, né, quando na época do seu depoimento e não lhe permitindo mais transmitir as suas percepções. Ok? Ainda são considerados incapazes, nos termos do inciso 3, de prestar depoimento na qualidade de testemunha, o que tiver menos de 16 anos, tá? Então, o menor de 16 anos, ele é considerado incapaz de depor, tá? Depois a gente vai fazer a leitura dos parágrafos, de outros parágrafos, como o parágrafo 4º, logo na sequência, que fala da admissão da oitiva de menores, tá? Mas a gente já deve saber que eles são considerados incapazes de depor na qualidade de testemunhas, tá? Os menores de 16. E também são considerados incapazes de depor na qualidade de testemunha o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam, tá? Então, os cegos e surdos, eles também são considerados incapazes de testemunhar, né? Se eles forem testemunhar de acordo com esses sentidos que eles não têm, tá? Então não dá para levar uma testemunha cega para dizer o que ela viu, e não vai dar para levar uma testemunha surda para dizer o que ela ouviu, né? Então, desse modo, são incapazes, tá? Porém, se ele puder, mesmo cego, mencionar o que ele ouviu, né, ele não seria incapaz de prestar o seu depoimento, porque essa sua percepção visual não lhe impedirá de prestar depoimento e esclarecer o juízo, ok? Parágrafo 2º do artigo 447 fala agora dos impedidos de testemunhar. E diz lá que são impedidos, inciso 1, o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente em qualquer grau e o colateral, até o 3º grau de alguma das partes, por consanguinidade ou por afinidade, salvo se o exigir o interesse público, ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito, tá? Então, o cônjuge,
o companheiro, o ascendente, né, ou os seus descendentes, em qualquer grau ou em colateral, né, até o terceiro grau, tá? Então, os colaterais até o terceiro grau de qualquer uma das partes, por consanguinidade ou por afinidade, esses estão impedidos de prestar depoimento. Salvo quando as ações forem de interesse público, tá? Então é uma ação que não existem outras testemunhas a não ser estes parentes, né? Ou até mesmo nas causas relativas ao estado da pessoa, como por exemplo essas ações de interdição, né, que eu acabei de exemplificar, que na verdade vai ver o estado da pessoa de capacidade civil ou incapaz de gerir os atos da sua vida civil, né? Então essa é um exemplo de ação do estado da pessoa. Nesses casos, não havendo outras testemunhas, né, quando não puder de outro modo ser provado o fato, o juiz então poderá autorizar a oitiva desses personagens, destas testemunhas, tá? Mesmo sendo parente, mesmo sendo ali cônjuge, né? Não havendo outro modo, nas ações em que há interesse público relevante ou as ações que tratam do estado da pessoa, né, como ação de interdição, ação de anulação de casamento, ação de paternidade, né, essas ações o juiz então poderá autorizar a oitiva dessas pessoas, né, sem hipótese de impedimento delas de prestar depoimento, ok? Inciso 2, também está impedido de prestar depoimento como testemunha, a que é parte na causa, tá? Então, havendo dois autores, um não vai poder arrolar o outro como testemunha do fato, né? Havendo dois ou mais réus, um não vai poder arrolar um outro que figura como parte no processo para ser a sua testemunha, tá? Então, porque eles são considerados impedidos de testemunhar. Diz aqui também o inciso 3 que são impedidos o que intervém em nome de uma parte, como tutor, como representante legal da pessoa jurídica, como juiz, como advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes anteriormente, tá? Então, se uma das partes quiser arrolar como testemunha, né, alguém que já atuou em seu nome como tutor, como curador, né, quiser arrolar um processo da pessoa jurídica, o seu representante legal, né, ou um juiz que já atuou num processo em que ela foi parte, né, um advogado, alguém que já foi seu advogado num outro processo anteriormente, ou que de algum modo tenha assistido os interesses das partes. Esses, como por exemplo um gestor de imóveis, um gestor de interesses alheios, né? Esses não poderá funcionar como testemunha da parte, porque estarão impedidos de testemunhar no processo, ok? E outros exemplos aqui, agora não mais de impedidos, né? Outros exemplos, não, outras hipóteses, que são os suspeitos de testemunhar, né? E o Código elenca isso no parágrafo 3º do 447, quando menciona que são suspeitos. Inciso 1, o inimigo da parte ou seu amigo íntimo, tá? Então aquele que tem uma amizade íntima ou uma inimizade capital, né? Esses também, eles estão suspeitos, né? Eles são, na verdade, o seu depoimento, ele passa a ser suspeito, tá? Então, daí o motivo em que eles estariam dispensados, eles não poderiam testemunhar, né? E depois, inciso 2 diz que também seriam suspeitos de testemunhar aqueles que tiverem interesse no litígio, tá? Então, aquelas pessoas que figuram como testemunha, mas que podem ter algum interesse na vitória, né, daquela parte em que eles servem como testemunha. Alguém que pudesse ter um processo semelhante, né, e que a vitória do seu amigo, né, daquele que arrola eles como testemunha, pode lhes servir no futuro, né? Podem ter interesse então que a parte saia vencedora, para que no futuro, quando eles forem propor uma ação idêntica, eles possam até embasar o seu pedido com aquela decisão anterior, tá? Então seria aí mais uma hipótese de suspeição na possibilidade de testemunhar, ok? E o 447, ele ainda traz uma previsão no parágrafo 4º e 5º, né, que diz que
Sendo necessário, o juiz ele pode admitir o depoimento de testemunhas menores, impedidas ou suspeitas, tá? Então veja, os incapazes, apenas os menores de 16 anos, mas as impedidas ou suspeitas, que vêm previstas no parágrafo 2º e 3º, todas essas poderiam ser ouvidas pelo juiz, tá? Quando o juiz entender que é necessário ao esclarecimento dos fatos. Mas o parágrafo 5º traz uma previsão ainda a respeito disso. Os depoimentos referidos no parágrafo 4º, tá? Esses que o juiz poderia ouvir então menores, poderiam ouvir os impedidos e suspeitos de testemunhar, serão prestados independentemente de compromisso e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer, tá? Então, é possível ouvir menores de 16 anos, né? É possível ouvir impedidos ou suspeitos de testemunhar na forma prevista no parágrafo 2º e 3º do 447. O juiz, se ele entender necessário, ele pode ouvir, porém ele vai atribuir um valor menor a esses depoimentos, porque eles serão prestados sem o compromisso de dizer a verdade, né? Aquele compromisso que a testemunha firma antes de começar o seu depoimento, de dizer a verdade sob as penas da lei, né, podendo ali responder pelo crime de falso testemunho, tá? Então, é o que denominamos de mera peça de informação ou ouvidos como informantes, tá? Então, esses depoimentos, eles ingressam no processo não como de testemunhas, mas como de informantes, que podem também contribuir por esclarecimento dos fatos, porque o juiz irá atribuir um valor àquela informação, àquele depoimento do informante, considerando as demais provas, todo aquele conjunto de provas que integra o processo, ok? E para finalizar esse vídeo, trago uma lição doutrinária do Marcos Vinícius a respeito desta questão e depois aqui 2 trechos de jurisprudência, 2 do STF, né? O Marcos Vinícius nos fala na sua doutrina que, para que a testemunha se torne suspeita, não basta a mera amizade ou inimizade. Ele está falando da hipótese de suspeição do inciso 1 do parágrafo 3º do 447, né? Então não basta uma mera amizade ou uma inimizade, é preciso que se verifique uma desavença de tal ordem ou um relacionamento tão próximo que o depoimento perca credibilidade, tá? Da mesma forma, com a inimizade capital, o fato de no passado terem ocorrido desavenças não é suficiente. É preciso que elas sejam de tal ordem que seja razoável esperar que a raiva, o descontentamento, a insatisfação da testemunha com a parte perdurem e sejam capazes de influir no depoimento, tá? Então, não é qualquer amizade que torna suspeito o depoimento da testemunha, nem qualquer inimizade, tá? A amizade, ela tem que ser íntima, né? Tem que ser, não é apenas um conhecido, alguém que trabalha, né, no mesmo local, alguém que é conhecido ali da faculdade, que tem um convívio ali em sala de aula, não. Tem que ser amizade íntima, tem que frequentar a casa da pessoa, tem que compartilhar de momentos de privacidade, de intimidade, né? Então, é aquela amizade que é convidada para frequentar churrascos, é aquela amizade que é convidada para festas de aniversário, né? Então isso é a amizade íntima, isso é que é capaz de influenciar o depoimento, querendo beneficiar a parte, né? Mesma coisa a inimizade capital. A inimizade não é meras desavenças, não é porque no passado tiveram uma discussão, não é porque um não gosta do outro, né? Mas é sim aquela inimizade que, se tivesse oportunidade de prejudicar a parte, né, ele iria fazê-lo. E nesse caso, o depoimento poderia ser suspeito, né, no sentido de querer prejudicar o inimigo, né? Isso aconteceu recentemente numa audiência, né, em que nós participamos, em que foi arrolada pelo Ministério Público uma ação de improbidade, um ex-servidor público que trabalhava no município na época do mandato desse ex-prefeito. E esse ex-servidor, ele foi, na verdade, era um servidor comissionado, ele foi mandado embora pelo ex-prefeito, esse que estava sendo processado na ação de improbidade. Tá? Então nós já de cara contraditamos a testemunhas, alegamos a suspeição em razão da inimizade capital.
E o juiz, antes do depoimento, perguntou para esse rapaz, para esse servidor, se ele era inimigo da parte ré. Ele disse, não é meu inimigo, né? Bom, mas se o senhor tivesse oportunidade de prejudicá-lo, o senhor prejudicaria? A testemunha falou, sim. Se eu tivesse oportunidade, eu não perderia a oportunidade, porque ele me prejudicou muito. Então eu também o prejudicaria. O juiz fez, então, foi dispensar a testemunha em razão da sua suspeição, ou melhor, em razão da suspeição do seu depoimento, ok? E duas jurisprudências ilustrativas da questão da suspeição das provas, da prova testemunhal, né? A primeira delas fala prova testemunhal, suspeição, testemunhas em litígio com a parte, considerado o objeto do processo, né? As testemunhas arroladas pelo autor que demandam contra o réu, considerando o objeto do processo, têm interesse no desfecho da demanda, desta última devendo ser tidas como suspeitas. É a hipótese do parágrafo 3º, inciso 2, quando fala que são suspeitos os que tiverem interesse no litígio, né? Porque elas também têm um processo contra o réu, elas também demandam contra o réu, e elas teriam interesse então no desfecho favorável da demanda em favor da parte que as arrolou como testemunha, tá? Então uma jurisprudência que ilustra uma hipótese de suspeição em razão do interesse no litígio, tá? E a segunda jurisprudência fala ação civil originária, agravo regimental que deferiu a produção de provas. A circunstância da testemunha ser servidor ou funcionário da parte que arrolou não cria por esse simples fato a condição de suspeito. Cabe ao juiz verificar se é suspeito por outros motivos e nesse caso lhe tomará o depoimento independentemente de compromisso, tá? Então, testemunha empregado, pessoal, não é hipótese de suspeição prevista no CPC, tá? As hipóteses de suspeição são essas do inciso 2, inciso 1 e 2 do parágrafo 3º, que não contempla testemunha empregado, tá? Ela teria que ter outro interesse no desfecho da demanda, né? Ela teria que, além de ser funcionário, ter uma amizade íntima com o patrão, frequentar a casa do patrão, né? Querer beneficiar o patrão, porque a simples relação de emprego não torna a testemunha suspeita, conforme menciona aqui esta jurisprudência, tá? Mas no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais da testemunha empregado.